Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio com Elas é Assim. E eu já quero fazer um convite aqui para você que é da área da saúde. Vem conversar com a gente, vem gravar um podcast, um videocast aqui. Vem contar um pouquinho da sua especialidade. Estamos aqui prontas para ouvir vocês. Vem dar uma aula aqui para o seu público e engajar na internet, que é a maior avenida de divulgação do seu negócio. E a gente está atuando muito com profissionais da saúde, médicos, dentistas, psicólogos. Estamos aqui esperando vocês. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial, que eu tive o prazer de conhecê-la, um parênteses aqui, em um ensaio de família. A Ana Paula, ela tem 4 filhos. E ela é pediatra, a maternidade transforma essa mulher dia a dia e ela usa isso muito a favor dela nos atendimentos da pediatria. Então, Ana Paula, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Espero poder aí contribuir com as mães, dando as orientações para que vocês aí tenham essa maternidade mais leve, que a gente costuma dizer, né? E com tanta coisa hoje de doenças e tudo mais, E muitas informações, né, chegando, então vamos tentar esclarecer algumas coisas. com o profissional adequado. Ana, vamos começar assim. Quem é a Ana Paula antes do jaleco? Eu diria que a Ana Paula, antes da faculdade de medicina, antes da profissão médica, né, era uma pessoa que sonhava em ajudar as pessoas e gostava de cuidar das pessoas. Quando eu entrei na faculdade de medicina, inicialmente, o meu sonho era fazer cardiologia, né, para poder cuidar aí da minha avó, que tinha problema cardíaco. Então, eu sempre gostei de cuidar, de acolher. E, consequentemente, quando eu entrei na faculdade, daí eu fui me encantando pela medicina como um todo e acabei trilhando aí um caminho diferente da cardiologia, que foi quando eu caí na pediatria. Que demais. Ana, e você se formou no interior, né? E aí, conta um pouquinho pra gente, aquela menina lá na faculdade, o que que ela sonhava? Residência. O que que ela imaginava hoje? Nada do que eu vivo hoje é o que eu pensava durante o processo da faculdade em si. Na faculdade, o conteúdo é muito denso da faculdade de medicina, então exige muito estudo, você tem uma vivência técnica muito grande, mas a prática mesmo eu comecei a viver já no período da residência, e as duas foram no interior. Eu fiz a faculdade em Ribeirão Preto e as minhas 2 especializações, que foi pediatria e alergia, eu fiz em São José do Rio Preto, na faculdade de medicina de lá. A parte técnica, a gente aprende muito, muito bem na faculdade, tem uma prática, mas ainda é pequena. Já na parte da residência médica, você tem o contato com o paciente, né? Mas como é uma fase muito difícil, porque são muitos plantões, então tem parte teórica, tem trabalho, e a minha residência foi feita pelo SUS, então o contato, o vínculo com esses pacientes, ele não é criado da forma como a gente espera, como eu faço hoje. Tá? Então, a gente às vezes vê o paciente num mês, no outro mês você já roda de estágio, então você não tem esse vínculo todo. Então, essa pediatria que eu faço hoje, essa medicina que eu digo que eu faço hoje, é totalmente da medicina que eu aprendi na faculdade e não pelo conteúdo técnico, mas pela prática mesmo que eu vou vivenciando no dia a dia. E junto ao acolhimento que você sempre teve, a bagagem que você traz do SUS, que é um repertório imenso para os médicos, e tudo isso traz a doutora que você é hoje. Exatamente. O volume de pacientes que a gente atende, né, com uma diversidade grande de doenças, as opções de tratamento, de exames, de diagnóstico, a gente aprende muito, muito, muito bem, tanto na faculdade quanto na residência. Ô, Ana, e você atuava em 2015 em São Caetano, 2020 foi para Vila Clementina, onde atua até hoje, veio a maternidade. O que mudou de 2020 para 2026, ou lá de 2015, muita coisa aconteceu na parte profissional aí com as crianças? Tá, então vamos pensar assim, quando eu me mudei para São Caetano do Sul, eu vim sozinha, né? Então, nesse período de mudança, houve um isolamento, né, social, no sentido de eu não conhecia ninguém na cidade, eu não conhecia a cidade, eu vim para trabalhar mesmo no ABC na época, e esse isolamento me fez ter muitas reflexões, né? De o que eu esperaria da minha profissão, o que eu esperaria da minha vida. Neste período de 2015 até 2019, que foi o período da maternidade, eu me casei.
e veio mais um processo aí de transformação, né? O que que eu esperava de um casamento? Como que eu ia me posicionar diante disso tudo? Trabalho, casamento, teria filhos, não teria filhos? Essa era uma dúvida aí que me consumia. A religião foi uma coisa que me ajudou muito nesse sentido, né? A fé e saber o propósito de Deus com a sua formação. Então, a medicina eu acredito realmente que seja um dom. E o casamento veio para fechar ali o que eu esperaria, o que eu gostaria de ser, né? De mostrar, de desenvolver aí durante toda a minha vida. Eu aceitei a maternidade. Eu desejei a maternidade depois de um tempo de negação. E aí eu me transformei. Eu falo que tem 2 Anas, a Ana antes da maternidade e a Ana depois. Eu me transformei numa pessoa muito melhor, graças a Deus, e numa médica muito, muito, muito mais humana. Porque nesse período todo, não é que eu não soubesse a medicina, mas eu sabia fazer diagnósticos e tratamentos. Ouvir era um pouco mais difícil, era um pouco mais cansativo. Você falava, nossa, mas é tão simples, parece que é só uma febre. E aí, quando você se torna mãe, você descobre que aquela febre para a mãe, se para mim, que sou médica, que tenho todo o conhecimento sobre o processo da febre, não é tão simples, imagina para uma mãe que é leiga no assunto de medicina, ver o filho ali com uma febre de 39 graus. Porque até então você falava, não, é só dar um antitérmico, você medica, vai me diminuir a febre e a criança vai ficar bem. Mas não é tão simples assim pro coraçãozinho de uma mãe, né? É a E- teoria versus a A prática. prática. E nada como a gente viver para poder ali ter a compaixão, ter toda essa A parte, a empatia. empatia com o próximo. Exatamente. Ana, e falando de maternidade, você virou mãe, né? E hoje, quando as mães chegam no consultório, como que é aí? Sabe que tem uma coisa bem curiosa, né? Depois que eu me tornei mãe, antigamente eu olhava muito para a criança, né? Porque a criança é o paciente. Então você foca na criança. E quando eu me tornei mãe, eu passei a olhar primeiro para a mãe. A mãe convive com aquela criança. A mãe vai te contar coisas que vão, assim, ser fundamentais para o diagnóstico. Eu passei a olhar no olho da mãe e acolher realmente a história, aquela queixa, por mais simples que seja. Tipo, ai, doutor, eu acho que meu filho não come direito. Mas você tá vendo ali aquela criança, ele tem bom peso, boa estatura, porque o pediatra bate o olho, ele tem uma noção global da história quando a queixa é mais simples, né? Mas a mãe tem aquela queixa. Mas por que que ela tá com aquela dúvida? Como que eu vou ajudar essa mãe a entender que por mais que todo mundo fale, nossa, mas seu filho parece saudável, acalmar o coração dela, para que ela durma tranquila, para que ela fale, não, é verdade, eu conversei com aquela pediatra, ela me mostrou, ela me acolheu, ela ouviu a minha queixa, não me julgou, porque olhando para a criança você falaria, não, essa criança não tem nada. Mas é muito, muito, muito diferente. A partir do momento que você se torna mãe, você sente a dor daquela mãe. Tanto num diagnóstico muito simples, quanto num diagnóstico mais complexo, que você sabe realmente que talvez o prognóstico não seja tão bom. É verdade. Ô, Ana, e antigamente, eu já tenho um filho aí de 22 anos, você vai no pediatra generalizado, e aí se tem a criança tem alguma coisa, você tem que ir no especialista, num cardiologista, Hoje, né? num alergista. Hoje você, com as suas especializações, traz muito mais bagagem para ajudar essa mãe. Então, conta um pouquinho das suas especializações, além da pediatria geral, e o que você pode ajudar essa mãe com diagnóstico, com tratamento das especializações que você possui hoje. Eu fiz a pediatria geral e eu tinha a visão, na faculdade e na residência, de que eu seria realmente alergista, né? Alergologista, imunologista, apenas isso, quando eu terminei a segunda especialização. E eu até foquei bastante nisso, tá? É uma especialidade que eu gosto muito, me encantou. Mas com o tempo, as mães traziam paciente, então, com uma alergia alimentar, e aí falava, mas doutora, a pele não tá boa, mas doutora, não tá indo bem na escola. E eu sentia que eu só tratava uma parte daquela criança. Aí eu perguntava para a mãe, eu como pediatra perguntava para a mãe, mas o pediatra tá acompanhando? O que que o pediatra te conta? E a mãe, mas não sei, mas... E aí eu ficava angustiada porque às vezes a mãe não sabia me dizer, ou às vezes o pediatra não explicava, eu não sabia o que estava acontecendo. E aquilo foi me angustiando. Então eu comecei a fazer a pediatria geral, né? Então eu comecei a não só tratar o segmento da alergia, eu comecei a tratar a criança como um todo.
E isso foi o que me levou a fazer hoje a pós-graduação em neurodesenvolvimento infantil. Por quê? Porque a necessidade dos meus pacientes foi surgindo. Então, doutora não está indo bem na escola, a escola reclama que não para quieto, doutora não dorme bem, tem uma seletividade alimentar importante, não come tal coisa. E aí eu não me via capaz de resolver aquele problema, de ajudar, de pelo menos orientar a mãe como ela deveria seguir, para onde ela deveria ir. Tá? Não é que eu ache que eu posso substituir os especialistas, mas pelo menos eu posso dar um norte para aquela mãe. Mãe, realmente, o seu filho tem, sim, tá aqui, ó. Critérios para o transtorno do espectro autista, critérios para a seletividade alimentar. Então, a senhora vai procurar diretamente esse especialista e esse. Tem até um caso interessante que é de um paciente que a mãe foi ao pediatra e ele tinha uma dor abdominal recorrente, fez exames de rotina e esses exames, um deles muito inespecífico, veio alterado. Tá? Um menino de 5 anos. E a mãe não ficou contente, porque a pediatra falou: olha, esse exame não significa nada, tá? Vamos esperar e repetir esse exame daqui 6 meses para ver se melhora. Mas a mãe ficou com aquilo na cabeça, sabe? E procurou uma segunda opinião, caiu no meu consultório. Eu vi que a mãe não estava contente com a ideia de esperar, que não estava inicialmente errado. Porém, sabe quando parece que você tem um feeling e ele fala assim para você, investiga mais um pouco. Poderia sim ter encaminhado direto para o gastro. A história era de uma alteração de um exame hepático junto com uma dor abdominal. Então, a gente poderia ter encaminhado direto para o gastro? Poderia, tranquilamente. Mas eu não estava contente com aquilo. Encaminhar com que suspeita? Exame alterado? Dor abdominal a esclarecer? Acho muito inespecífico isso. Como que eu vou ajudar essa mãe? Mandei ela para frente. Ela me procurou para resolver o problema e eu simplesmente empurrei esse problema para outro. Então, nós fomos investigar. Falei, olha, mãe, é o seguinte, nós vamos começar a investigação do zero. Caímos aí num diagnóstico que não foi tão favorável, que é uma doença de Wilson, que é uma doença genética. E que se o tratamento não for feito de forma precoce, as sequelas dessa doença é gravíssima. Então, para uma criança de 5 anos, o diagnóstico precoce foi fundamental. Eu encaminhei realmente essa criança para o gastro, porque o tratamento é muito específico, né? E aí sim, a gente precisa de um especialista para acompanhar a evolução, mas eu não deixei o gastro sem um rumo. E nem a mãe sem um diagnóstico, sem um parecer, sem um acolhimento. Então, mostra para mim que aquela pulguinha que a mãe traz atrás da orelha, sabe? Que você fala assim, será que vale a pena ser investigado? Você nunca vai perder nada investigando mais e não deixando passar as coisas, às vezes esperando que vai melhorar sozinho. Que às vezes não melhora, piora. Principalmente com criança. Príncipe. E se tivesse esperado aqueles 6 meses, né? O que poderia ter acontecido? Muito. As sequelas são graves. Principalmente neurológica. E hoje em dia tem muito mais diagnóstico, então acredito que o que as mães procuram muita informação na internet. Hoje em dia, a fase de desenvolvimento da criança ainda é muito incerta. O meu filho ele tem TDAH, todo mundo quer autodiagnosticar. Doutora, o que você poderia falar sobre isso, do desenvolvimento da criança? Tá. É o acompanhamento contínuo, uma dica para a mãe? O desenvolvimento, a gente já começa a pensar ele durante a gestação, tá? Então, na consulta pré-natal que a gente faz, o pediatra também faz esse tipo de consulta, é uma consulta específica voltada para a mãe. Então, quando você engravidou, você procura um pediatra de sua confiança, vai conhecendo os pediatras até, e observa. A pediatra vai te falar sobre a necessidade das suplementações, o que é importante para aquele bebê. Então, juntamente com o obstetra, o ginecologista, vocês vão entrar ali na suplementação ideal para aquela mãe. Ao nascer, nós vamos avaliar aquele bebê como um todo, né? Então, vai fazer todo o processo de avaliação na maternidade, avaliar o sistema neurológico, avaliar a audição, fazer o teste do olhinho. Tudo isso faz parte da evolução, do desenvolvimento da criança e do acompanhamento da consulta do pediatra. Não é só pesar e medir. Os bebês, eles têm marcos de desenvolvimento. E esses marcos não é para a gente pensar assim, nossa, se meu bebê não engatinhou com 7 meses, ele está atrasado. Não é bem assim.
ele é um norte para a gente, mas tem muita coisa por trás. Então, não é só um atraso pontual que vai dar o diagnóstico para essa criança. Falando muito do acesso às informações, é aí que vale muito a pena você ter um pediatra de confiança, um médico com que você vai lá e vai expor da dúvida mais simples até a mais complexa, para poder ter essa base. Então, falar assim, mesmo que você leve um vídeo que você viu na internet para falar assim, olha, mas meu filho parece que apresenta todas essas características. Ótimo, porque se ele apresenta todas aquelas características, nós temos um problema, temos um diagnóstico e vamos procurar um tratamento. Agora, às vezes, aquelas características não vão levar a exatamente aquele diagnóstico. Então, dando um exemplo do consultório, as crianças às vezes chegam, né, com uma queixa da escola, normalmente. Ai, doutora, a professora disse que ele não para sentado, que ele não presta atenção na aula. E aonde que entra esse problema? Problema na rotina. Então, você vai avaliar aquela casa, aquela família, como que é a estrutura, quais são os horários, como são as regras. Essa criança tem horário para dormir? Essa criança tem horário para comer? Ela sabe que de dia é para ficar acordado, quando não tem soneca, claro, e à noite é para dormir? Não. Essa criança, então, vai ter o jantar por volta das 10 horas da noite, vai dormir por volta da meia-noite e acorda no outro dia para ir para a escola. Então, o defeito ali não é a questão do diagnóstico, o problema não é achar o diagnóstico. Ah, então essa criança tem hiperatividade, déficit de atenção. Não, essa criança precisa de uma rotina. Então, é isso que as mães precisam entender quando elas veem o videozinho pronto, de 30 segundos, que falam os sinais, os sintomas e o diagnóstico. Às vezes, não. E é aí que entra o pediatra. O que acompanha no dia a dia, porque diferente de Exatamente. você chegar numa consulta, numa médica, num doutor que não sabe a rotina, a vulnerabilidade dessa criança é totalmente diferente. Que não faz as perguntas que precisa ser feita, porque preencher um checklist, 99% das crianças vão ter alguma coisa de algum checklist ali para ser preenchido. Mas e se enquadra? Fecha diagnóstico para isso? Já tentou ajustar a alimentação? Já tentou diminuir a televisão? O celular? Então, isso tudo a gente precisa avaliar. Ô, doutora, e assim, uma pergunta que você deve ouvir muito: será que é normal para a idade do meu filho? As comparações. As comparações. Essa pergunta é constante, mas eu vou falar que ela é inevitável. Toda mãe compara. Infelizmente. Mas, assim, não vou dizer que é de todo ruim, tá? Uhum. Por quê? Porque às vezes isso leva também a mãe a prestar mais atenção. Então, quando ela começa a comparar, aquela criança já está andando, o meu ainda não anda, será que tem alguma coisa? Isso também leva a gente a procurar ajuda. E a ajuda precoce vai estimular, a gente vai conseguir fazer com que aquela criança estimule a andar, faça exercícios, fisioterapia, se for o caso. Enfim, procure alguma terapia que ela precise. Mas a outra parte da história é que o seu filho não é todo mundo. Ele não é igual a todo mundo. Ele tem a sua genética, ele vive a sua rotina e ele tem o desenvolvimento dele. Tá? O que a gente não pode aceitar é quando isso passa do limite. E aí eu volto a dizer, fica até um pouco repetitivo, mas ter um pediatra de confiança e ter alguém que acompanhe esse bebê ou essa criança vai facilitar muito a vida da mãe. Por quê? Porque é uma criança que não falou até os 2 anos de forma nenhuma, o pediatra já sabe. Se antes ele tinha uma comunicação não verbal, então é aquela criança que já apontava, que já demonstrava o que queria, ou se é uma criança que nunca demonstrou nenhum tipo de reação. O pediatra está atento a isso. Então, ele já vai saber para onde ele deve encaminhar. Se essa criança vai fazer algum tipo de terapia, se essa criança precisa de fono, se essa criança vai precisar de TO. Então, tudo isso o pediatra vai conseguir te orientar. Por isso a importância, né, de procurar sempre um especialista na área. Exatamente. Ô, Ana, e existe alguma área de desenvolvimento da criança que a fala ou andar que realmente até a idade X é preocupante? Existe alguma regra assim, olha, aqui é isso? Ou é sempre levado na consideração de um todo? O todo. Sempre o todo da criança. A criança não pode ser dividida em partes. Então, não falou, não andou.
é o todo. Então, essa criança, com 6 meses de vida hoje, a gente já consegue fazer alguns ajustes ali, observações para a mãe. Então, aquela criança que não tem uma resposta visual, né? Quando a mãe fala, a criança não a procura, ela não interage visualmente. Essa criança já acende um sinalzinho de alerta. Aí, depois disso, a criança não senta no período certo. Já começa a 6 meses na introdução alimentar, 7 meses, essa criança já tem uma dificuldade na alimentação. Então, ela vai dando sinais para a gente de algum possível transtorno. Uma coisa focal, que é somente a fala ou somente demorar um pouquinho para andar, não faz diagnóstico. E muitas vezes, doutora, os pais escutam assim: "É só uma fase", né. Cada criança tem seu tempo. Mas e quando que a senhora, pode tranquilizar e quando fala: "Ó, vamos investigar aqui"? Com os meus pacientes, eu nunca tranquilizo no sentido de tipo, ai, é só uma fase e vai passar. A, a frase é: nós vamos acompanhar, nós vamos observar a evolução dessa criança e tem um tempo para que isso aconteça. Tá? Então, quando eu falei para vocês que os marcos eles são para dar um norte, mas eles não são fixos, tá? Eles não são fixos, mas tem um tempo para mais, um tempo para menos. Então, às vezes eu falo para as mães: às vezes você vai ter filhos que vão andar com 9 meses e filhos que vão andar com 1 ano e 3 meses. Ambos estão na fase correta, tá? Isso não significa que o que andou com 9 meses vai ser melhor ou pior que o que andou com 1 ano e 3 meses. Mas o que andou com 1 ano e 3 meses, quando chega por volta de 1 ano, ele já tem que dar alguns sinais de que ele vai evoluir. Porque senão a gente já tem que intervir. Tá? E, na verdade, a intervenção, ela não é necessariamente um tratamento fora de casa, tá? Então, orientações específicas que eu vou dar para os pais estimularem essas crianças. Então, na minha prática, normalmente eu faço muito isso. Olha, seu filho vai fazer 6 meses agora, nós vamos iniciar o processo da introdução alimentar, então nós vamos oferecer o alimento de tal forma, nós vamos deixá-lo manipular este alimento, né? Ter contato. Então, a gente vai trabalhar todos os sentidos: visão, olfato, tato, paladar, todos esses na introdução. Por quê? Porque isso estimula a criança e não é só para a alimentação, é para um todo. Então, todas essas orientações nós vamos passando na consulta mensal. A consulta com o pediatra, eu falo que ela é mais do que uma consulta, porque assim, você entra na casa da pessoa, né? Eu faço atendimento domiciliar, então eu vivo essa realidade mesmo. Então a gente vai lá, a gente pega os brinquedos que as mães têm em casa, coloca, fala: olha, esse aqui é interessante para ele, esse aqui agora nessa fase é interessante, vamos colocar no chão, vamos fazer time. Então, essas orientações todas são passadas e isso já vai estimulando o paciente, a criança, a ter um desenvolvimento adequado. Além da preocupação com a saúde, é um ensinamento que você passa para as mães. Ô, Ana, falamos um pouquinho sobre a importância da rotina aqui, na hora que a gente citou escola e tudo. O que você pode dizer para as mães que estão nos assistindo, o quão importante realmente é o bebê ter uma rotina para o desenvolvimento dele? O cérebro do bebê, da criança como um todo, ela precisa de rotina. Ela funciona muito melhor. Então, o cérebro é como se fosse uma massinha de modelar, né? E a gente vai ajustando aquilo, vai fazendo com que a criança vá se desenvolvendo e nós vamos criando hábitos. E desde que a gente tenha bons hábitos, a criança vai desenvolver aquilo. Então, a criança tem que ter rotina na hora do café da manhã. Tá? E essa rotina, a gente não pode esquecer que não é uma coisa engessada, né? Uma coisa fixa. Então, é claro que numa viagem, num passeio em família, nós vamos abrir exceções. Mas no dia a dia, então, é como se fosse o trabalho. Tá? Então, de segunda a sexta, nós vamos seguir os horários de trabalho, seguir as regras do trabalho, e em casa vai ser a mesma coisa. Então, tem refeição feita à mesa, né? As crianças vão tomar o café da manhã, vão ter o lanche da manhã, se não vão para a escola ainda, vão ter o horário de almoço pré-estabelecido, aí tem o café da tarde. E essa alimentação a gente não pode esquecer, que é muito importante que seja uma alimentação saudável, né? Nós vamos entrar aí nessa questão de alimentação, porque hoje os ultraprocessados, o açúcar, esses industrializados, também vão atrapalhar lá na frente o desenvolvimento das crianças. Mas a questão da rotina é bem isso. Então, o bebê, principalmente,
ele trabalha muito bem com rotina. É um bebê que dorme melhor, é um bebê que come melhor, é um bebê que sorri mais, tá? Ele fica menos irritado, menos cansado. A criança que está na fase escolar, ela tendo uma rotina também de estudos, facilita muito. A mãe não vai, claro que vai ter que falar, filho, vai estudar. Quando a gente fala de rotina, não significa que nós vamos botar um robô na nossa frente, né? Nós vamos ter que continuar sendo pai e mãe, orientando, mas falar sempre a mesma coisa, bater na mesma tecla, até que aquilo passa a ser comum para a criança. Então, ela mesma já vai saber. Meu filho em casa, ele percebe que tá escurecendo, ele já fala, mãe, tá ficando de noite. Ele tem 2 anos. Tá ficando de noite, já já é hora de dormir, né, mãe? Então, assim, são coisas que você vai colocando no dia a dia que ele já vai sabendo. Então, vai diminuindo ali a intensidade da brincadeira, vai diminuindo as luzes, e todo mundo entra em falar mais baixo, vamos fazer uma leitura, a oração e dormir. Ah, claro que tem dia que alguém acorda na madrugada? Tem, mas isso diminui muito a frequência. É tudo educar, né, Ana? É Exatamente. É educar. uma educação. E isso funciona muito para os pais, porque normalmente, principalmente os pais que vão ter o primeiro filho, né? A vida é uma vida de um casal que às vezes trabalha, plantão, Tem aquela tem uma rotina. rotina diferente de quando tem um bebê. E aí a gente fala assim: ah, mas eu vou colocar o bebê na minha rotina. Não vai dar certo. Pode dar por um tempo? Pode. Mas na maioria das vezes vai te dar problema lá na frente. E as crianças são exemplos do que a gente, não só do que a gente fala, mas do que a gente faz. Eles É aprendem. a cultura que a gente implementa em casa, eles Eles seguem. aprendem muito com o exemplo, mas com o exemplo do dia a dia, né? Porque às vezes você até fala para o seu filho fazer uma coisa, daqui a um tempo ele vai crescer e ele vai olhar para você e vai falar assim: mas você não faz isso. Exato. Por que eu tenho que fazer? É. E existe, Ana, algum exercício, alguma atividade que os pais podem fazer fácil para estimular ali a linguagem? Existe? Existe. Ter tempo com os filhos. Olha aí. Esse segredo é assim, o segredo de milhões que as pessoas falam, é isso aí. Ter tempo com os filhos é o mais importante de tudo. Sentar, brincar, correr junto, ensinar as crianças. Então, ensinar a pular corda, ensinar a jogar futebol, estar ali com seus filhos, ter a hora da leitura, né? Ensinar eles sobre fé, sobre religião. Eu acho que isso é o que os pais podem fazer. E fazer todo dia um pouquinho para contribuir com o desenvolvimento do filho. É a base, né? Exatamente. E doar o seu tempo. Ana, agora entrando nessa parte aí, doar o tempo. Não tenho tempo, vou dar tela. Que é um terror hoje em dia para a criançada. A gente sabe que a tela, ela prejudica muito no desenvolvimento neurológico e físico também. Exatamente. Se eu puder dar um conselho aqui de forma genérica, né, para todos os pais, não deem tela para seus filhos. Mas até que idade não dar tela? A tela que a gente tem hoje para oferecer é um prejuízo social. Então, na minha opinião, essas crianças até 12 anos de vida, elas não precisam de tela. Nossa, mas 12 anos é muito tempo, vai ficar alheio ao mundo. Eu vou explicar. A tela ela não tem benefício, não tem nenhum benefício. Então, o que nós temos são vários artigos, vários estudos demonstrando os malefícios que a tela causa. Não tem nada que eu e você não possa fazer para as crianças que a tela vá substituir, tá? Então, a tela não pode substituir os pais. Ela não pode ser a sua babá. Precisa de contato físico. O bebê, a criança, eles precisam de contato físico, de interação com pessoas, tá? Isso faz muita diferença. Ana, e você tem algum exemplo, assim, alguma orientação para a mãe tirar aquela tela? Na verdade, a orientação é doar o tempo, né? Então, você tem que dispor de tempo ou atividades que substituam aquela rotina que a criança já tinha pré-estabelecida. Mas eu tenho um caso interessante que, assim, pode ser até um pouco, a gente pode falar assim, mais assustador, mas é real, tá? É uma criança de 8 anos que desenvolveu crises de epilepsia, né, crise convulsiva, por conta da exposição a um determinado jogo, um videogame aí, e os pais só foram descobrir isso na consulta com o neurologista, especialista,
E depois que a mãe passou a acompanhar essa criança comigo, para poder aí como que eu posso dizer aqui? Me fugiu. Eu tava Pera, na outra pergunta. tirar. É. Ai. Mas não era É. desmamar a palavra que eu queria falar, caramba. E agora, será que vai dar errado? Melhor É, retornar? Volta tudo? Volta da Tá, resposta ou da vamos voltar da pergunta? pergunta. Como que a gente fala? Tirar o vício. Tirar o vício Tirar da o vício da tela, era isso aí. Porque eu cheguei, a mãe já tinha o diagnóstico. Então, eu vou começar de novo. Vai. Tá, pode começar na resposta. Não vai, só tem que fazer a Tá. pergunta. Vamos lá, ó. Perdão. Pergunta Ana, errada. Ana, você tem algum caso de alguma orientação que você deu para um pai que estava ali preocupado em tirar ali a tela? Tem um caso que até parece um pouco assustador, mas é real. E essa mãe chegou para mim já com o diagnóstico da criança. É uma criança de 8 anos que desenvolveu crises convulsivas por conta do uso excessivo de um jogo de videogame, tá? E ela chegou pedindo a minha ajuda. Doutora, como que eu faço para tirar o meu filho da tela? Porque assim, ele chora, ele reclama, ele grita, ele realmente fica transtornado. E aí nós fizemos um trabalho intensivo de desmame. Foram terapias, foram atividade física, porque a criança não era uma criança obesa, não era uma criança que tinha nenhuma outra patologia, era uma criança realmente viciada em tela. Tá? E aí, uma coisa interessante é que antes dela começar a fazer todo este acompanhamento comigo, para minha surpresa, ela falou que tinha tirado o videogame. Eu falei, nossa, mas tirou o videogame e ele não melhorou? Nós demos um tablet. Então, não foi nem engraçado, sabe por quê? Porque eu fiquei muito triste. A mãe Tela realmente por tela. achou que ela estava fazendo bem. Não era uma coisa que ela simplesmente achou que, claro, o problema maior era por conta do jogo, do videogame. Sim, foi desencadeado por isso. Mas a substituição ali não foi feita da forma correta. Tá? E ela precisava dessa orientação, ela precisava desse acolhimento, porque é como um vício, é difícil. E é difícil para os pais, porque os pais têm que mudar a rotina deles no dia a dia. É difícil e acredito que muitas mães vão se ver nesse lugar, infelizmente, porque tá cada vez mais, até mesmo rotina de mãe que não consegue estar ali disposta. É bem complexo esse assunto. Tem casos de crianças que a gente já ouviu que pega o cartão do pai para jogar nessas bets, né? Exatamente. É uma Uma coisa que é loucura. importantíssimo que as mães observem é que às vezes o que parece uma coisa muito simples, um desenho bobo, sabe? Aquele desenho tão infantil, às vezes eles têm mensagens por trás e não é sensacionalismo. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com esses jogos, com essas redes sociais, porque tem muita questão de pornografia infantil. Tá? Então é muito perigoso e nós não temos hoje. Se eu falar para você que nós temos vídeos, desenhos que tenham completamente segurança, não, isso aqui eu garanto para você que é seguro, que não tem risco, que é ótimo para o seu filho, não tem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, os pais têm que prestar muito atenção, porque às vezes é cômodo, né? Às vezes você vai no restaurante, dá um celular para a criança, para você poder conversar, né? Ter o seu momento ali. Leva um papel e uma caneta, leva um livro para ele, leva objetos que ele vai conseguir interagir com você, um joguinho que dê para brincar. Jogo da velha, jogo simples. E não precisa usar também, que eu digo, que às vezes eu ouço isso no consultório. Doutora, mas eu não tenho condições de pagar atividades extras. Não é isso. São jogos simples. Um jogo da velha, um desenho, uma brincadeira que você faz de pular corda em casa. São coisas simples que não precisam ter as melhores condições financeiras para serem feitas. É o que tem que ter é a vontade e disposição. É. Ô, doutora, você está fazendo uma pós em psiquiatria infantil. Neurodesenvolvimento infantil. Neurodesenvolvimento infantil. Por conta do enorme número de diagnóstico do espectro autismo, ou por conta dos desafios aí do dia a dia com os seus próprios pacientes, o que te levou a escolher essa especialização, doutora? Além, claro, do mercado, né, da busca das mães, como eu disse lá no início, a questão do sono, a questão da agitação.
eu percebo que falta mesmo profissionais capacitados para poder identificar isso no início, porque o diagnóstico precoce melhora muito o prognóstico. Então, nós temos aí crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista nível 3, que, quando diagnosticado precocemente e bem acompanhado, consegue reduzir para o nível 1 e ter aí uma funcionalidade, né? Uma socialização, consegue frequentar uma escola sem tantas restrições, sabe? Então, eles têm, assim, melhorado muito. Então, essa necessidade é uma necessidade não só de mercado, porque tem aumentado o número de diagnósticos por conta das informações e tudo mais, mas eu vejo que eu consigo acolher a família como um todo. Tá? Então, é uma necessidade mesmo da pediatria. Tanto que na minha prática, na minha vivência, o número de diagnósticos que nós temos e o número de intervenções aumentou muito e com bons resultados. Por Com conta do bons tratamento resultados, precoce. por conta da intervenção precoce. Maravilha. E qual que é o caminho, doutora, para aquela mãe que percebe, começa a perceber ali alguns sinais? Qual que é o caminho que ela deve? Procurar o pediatra, tá? De confiança, fazer uma avaliação. Então, nós temos ali inúmeras escalas de neurodesenvolvimento, as perguntas de uma anamnese, então, a rotina, alimentação, suplementação. Então, nós temos como triar essa criança para saber realmente se aquele diagnóstico, se aquela criança apresenta um diagnóstico de um transtorno ou se aquilo a gente consegue ajustar mesmo, diminuindo a tela, melhorando a rotina, melhorando o sono, melhorando a alimentação. Às vezes até falta uma vitamina, né, doutora? Exatamente, a suplementação faz bastante diferença aí. E existe algum sinal, alguns sinais padrões que a mãe já precisa se preocupar? Nós temos, no geral, o atraso do neurodesenvolvimento, tá? Mas tem alguns sinais característicos do autismo, que é a falta de interação. Então, aquele bebê que quando a mãe põe ele no colo de outra pessoa, ele não reage. Quando a mãe dá tchau, ele não olha, ele não contactua. Aquele bebê que a mãe chama pelo nome e ele não responde. Inicialmente, são esses sinais que a gente precisa ficar atento na fase de bebê, né? E depois tem outros, conforme a gente vai acompanhando a evolução da criança. E como o diagnóstico precoce e o estímulo adequado podem transformar a vida dessa criança e da família? Primeiro que eu digo que às vezes a mãe não procura. Ela começa a observar alguns sinais e ela não procura por medo do diagnóstico. Às vezes também a não aceitação Exatamente. existe. O medo de ter aquele diagnóstico. Então, será que meu filho é autista? Meu Deus, não, eu não quero. E ela começa a negar aquilo. Então, isso atrapalha muito, porque prejudica a criança. Eu digo que o sinal e o sintoma já está ali. O diagnóstico não vai mudar, né? Se você fizer ou não o diagnóstico, no fim das contas, vai prejudicar o paciente se você não faz o diagnóstico, tá? Mas não vai mudar o curso da doença, né? Fugir não melhora. Então, o ideal mesmo é que procure uma ajuda, converse com uma pessoa capacitada, com um pediatra, que vá te orientar ali e vai falar para você, olha, realmente, isso que você está trazendo pode ser, sim, um transtorno do espectro autista. Então, nós vamos começar essa investigação. Vamos avaliar essa criança como um todo. E o diagnóstico precoce no bebê. Hoje, a gente já faz a triagem para o bebê de 18 meses, que é 1 ano e meio. Tá? Então, a triagem, ela é obrigatória para a criança de 1 ano e meio. Mas os meus pacientes, por exemplo, de 6 meses em diante, a gente já começa a fazer ali algumas observações para as mães, né? Até antes, dependendo da criança, se tem ou não alguma alteração, algumas observações para a mãe, alguns estímulos específicos para as mães. E aí que eu proíbo mesmo. Para essas crianças, eu proíbo completamente o uso de telas. Ô, Ana, e vamos falar um pouquinho agora de alergia e a imunoterapia. Hoje em dia, muitas mães confundem. A gente vive numa cidade que tem muita poluição, todo mundo resfriado. Dependendo da época do ano, agora outono é muito vírus para lá e para cá. E as mães confundem muito, né, Ana? Bronquite, resfriado, uma tosse, como é que... Alérgica. Alérgico ou não? Tá, então vamos lá, né? O resfriado, ele é, na maioria das vezes, sazonal. Então, assim,
autolimitado. Os sintomas são coriza, uma tosse esporádica, e são coisas que você observa que a criança não apresenta com frequência, tá? Já a gripe é um quadro mais, um pouquinho mais complicado, porque já dá uma prostração, a criança já fica mais caidinha, então ela já tem febre, tá? Diminui um pouco da ingesta de alimentação, de líquido, então a criança já apresenta outros sinais. O processo alérgico, ele é recorrente. Então é aquela criança que espirra diariamente, aquela criança que tem tosse constante, então aquela criança que tem coriza, aquela criança que coça o nariz, que a gente fala que é a saudação do alérgico, ele vive, tem até um vinquinho, tem olheira, dorme mal, dorme de boca aberta. Então, são outros sinais que a gente vai avaliar aí nessas crianças. Ana, e como a imunologia pode ajudar a entender a criança quando ela fica doente? Tá? Na verdade, assim, as crianças vão ficar doentes. Tá? Isso faz parte da maturação do sistema imunológico. É o desenvolvimento natural. Principalmente crianças pequenas, até aí a fase escolar, eles vão ter cerca de 10 resfriados no ano. Tá? Então, isso pode acontecer. O que chama atenção são as infecções graves. Aquelas infecções que necessitam de internação, aquelas infecções recorrentes que precisam de antibiótico, normalmente precisa de antibiótico venoso, que é aquele que é injetável, tá? Pneumonia de repetição, meningite, infecções como abscessos, otite de repetição. Essas crianças, elas precisam de um pouco mais de atenção, tá? E aí eu volto a dizer, essas crianças precisam ser bem acompanhadas, porque a alimentação entra, a suplementação entra, e aí o tratamento, se realmente a gente fechar o diagnóstico de que é uma doença da imunidade, o tratamento ele não é tão simples, né? Então é um tratamento um pouquinho mais complexo, tá? Então por isso que às vezes as mães chegam no consultório e falam, doutor, eu acho que meu filho está com deficiência de imunidade, está com a imunidade baixa. Na maioria das vezes não. Tá? Porque a doença da imunidade realmente, ela é uma doença mais grave. Essa transição, que a criança está sempre doente, essa pode ser ou por um erro alimentar, então é uma criança que come realmente mal, e aí, consequentemente, vai ter uma deficiência nutricional, uma deficiência de vitaminas, ou uma criança que não tem a quantidade de sono adequada, uma criança que não faz atividade física. Todo esse processo a gente consegue ajustar ali numa consulta comum. Já a consulta com o imunologista, a parte da imunologia realmente, ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque são doenças mais graves, na maioria das vezes genéticas, e dá um pouquinho mais de trabalho para o acompanhamento. É outro tipo de investigação. Outro tipo. Então, não são só os fatores aí ambientais, de poluição que contribuem. É muito a rotina, a alimentação também. Tanto para as alergias, né, quanto para a questão da imunologia, a rotina geral sempre vai influenciar. Então, uma pessoa que tem uma boa alimentação, que tem atividade física regular e que tem boa qualidade de sono, que seria o mundo ideal, a tendência, claro, é ter menos alergias, menos doenças, enfim. Mas nós vivemos aí na correria. Tá? Então, eu até oriento para que as mães observem se esse cansaço excessivo que elas relatam na consulta não é uma deficiência nutricional delas, porque a maioria delas trabalham, estão aí cuidando da casa, da família, do trabalho, enfim, e esquecem um pouco da rotina delas, né? Então, eu também oriento essa questão. Falo, vamos lá, vamos dosar os exames, vamos ver a parte hormonal, a parte de vitaminas, porque se não tiver tudo adequado, você vai estar muito cansada no final do dia mesmo. E não muda muito. Isso acaba que deixa a pessoa mais debilitada e mais suscetível a ficar doente. Né? E aí, no geral, o que a gente faz? Orienta uma dieta, uma atividade física e a rotina. Para a criança como um todo, é muito importante o uso aí de vitaminas, quando bem indicado e quando necessário. Não é para sair tomando altas doses de vitaminas sem necessidade, sem orientação, porque nós vamos acabar gerando outros problemas, tá? Então, basicamente, é isso aí. Ana, quando você olha para a pediatria hoje, o que você acha que mudou lá atrás, quando você começou? A pediatria em si, né, a questão de
diagnósticos, doenças e tratamento, não teve muita mudança. É óbvio que a gente tem aí protocolos novos, né? Novas diretrizes, isso é comum de acontecer, né? Em qualquer outra especialidade. Mas o que eu acredito que tenha mudado mesmo foi o acesso à informação, né? Então, hoje, a mãe, o pai, ele tem uma ferramenta na mão que é o celular e que em 2 minutos ele tem todo a história ali que ele precisa. Então, ele coloca ali febre, dor de cabeça e vômito. Aparecem centenas de diagnósticos. Então, esse acesso à informação é o que hoje dá mais trabalho para o pediatra, tá? Por quê? Porque você tem que explicar para os pais que aquela lista de doenças que aparece no Google, elas não são específicas para o seu caso, são coisas gerais, né? Então, claro que às vezes acaba que calha de dar certo. Então, pode ser que funcione ali, né? Ah, febre, vômito, dor de cabeça, é uma virose. Pode ser que sim, mas você precisa da consulta médica. Então, a ferramenta que você tem de acesso à informação não pode substituir a sua conversa com o seu médico de confiança. Ô, Ana, e se você puder deixar uma mensagem aqui para uma mãe que está nos assistindo e está insegura sobre o desenvolvimento do seu filho, toda essa bagagem de informação que a gente trouxe, olha lá para aquela câmera, qual é a mensagem que você pode trazer para esta mãe? Tenha calma, tenha paciência. Procure um profissional que vá te acolher, vai te ouvir, tá? Leve todas as suas dúvidas anotadas no papel. Leve, vá de coração aberto para ouvir, porque às vezes você vai ter medo de receber um diagnóstico que, claro, às vezes não vai te agradar, óbvio, mas é importante para o seu filho naquele momento. E é só vocês, você, pai e mãe, que vai poder mudar o curso dessa doença. Muito bem, Ana. Então, topa fazer um bate-bola agora com a gente, pra gente finalizar aqui com chave de ouro? Vamos. Bora lá? Então vamos lá, ó. Uma frase que você mais fala como mãe e também como pediatra. Tenha calma. Eu falo isso para mim mesmo todos os dias, porque às vezes eu não dou conta de tudo, né? Então fica sempre alguma coisa por fazer, né? Então vai ficar uma coisinha ali, outra aqui, e eu olho para mim e eu digo: tenha calma. Tudo vai dar certo. Se você pudesse apagar um mito sobre saúde ou desenvolvimento infantil, o que seria? É só uma fase e vai passar. Não espere passar, porque às vezes não passa. Procure ajuda. Procure conversar com alguém que você confie. Eu sei que fica repetitivo, mas é muito importante para o seu filho. Se você pudesse prescrever uma receita para as famílias, o que seria? Rezem junto com seus filhos. Fortaleça a fé. A oração vai unir vocês e vai dar força para aqueles pais, para aquelas mães, no dia a dia, conseguirem aí superar os desafios, porque eles vão existir, é inevitável. E uma palavra para definir pediatria. Cuidado. Cuidar, eu acho que seria a palavra ideal. A pediatria, ela é encantadora porque você consegue ver o desenvolvimento daquela criança e você consegue fazer parte daquela família. E para finalizar agora, complete a frase. Uma criança bem cuidada é uma criança que Sabe que é amada e tem bons exemplos. Maravilhoso, né? Ana, a gente quer agradecer toda essa aula. Eu acredito que muitas mães vão assistir, vão se identificar. Todo o cuidado que você traz. Quem ainda não procura um especialista, vai procurar, vai querer saber mais de você, porque você é maravilhosa. E assim, eu acredito que sim, a internet, ela traz a informação que a gente fica confuso, mas ela também é um serviço público maravilhoso, assim como a gente está fazendo hoje. Então, muito obrigada por estar aqui, parabéns pela sua família, por toda a base da religião e de familiar e de Deus aí na sua vida. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, viu? Ana, deixa agora suas redes sociais, onde você atende lá naquela câmera para as mães te procurarem. Eu atendo em São Paulo. Os atendimentos são online, presencial e domiciliar. A clínica fica localizada na Borges Lagoa 1070, na Vila Clementino, em São Paulo. Chama CARE, Clínica Materno-Infantil.
O meu Instagram, pode me seguir lá, é doutora.anapaulasegalotto. Bem, e finalizamos mais um episódio aqui com a doutora Ana. Dani, convida aí os nossos telespectadores para estarem aqui com a gente. Vocês podem assistir o episódio completo lá no nosso canal do YouTube, TikTok, Instagram. Sigam nossas redes, compartilhe essa informação e venha aqui também trazer uma solução para o seu cliente. Porque com elas É assim.